Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda carrega muitos mitos e preconceitos, a depressão. Eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E eu sou Sátia Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. Nesse episódio, vamos descomplicar o que é a depressão, como ela afeta a vida de quem vive com esse diagnóstico e, principalmente, como é possível encontrar caminhos de cuidado e acolhimento. Esse episódio é um oferecimento da Clínica Foco, que conta com profissionais especializados no cuidado da saúde mental. Para saber mais sobre os atendimentos, é só escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. Hoje temos a honra de receber a atriz Priscila Fantin, que vai compartilhar sua experiência pessoal com a depressão e os desafios que enfrentou ao longo do processo de enfrentamento e reconstrução. E também contamos com a presença da Marcele Carvalho, que é pós-doutora em saúde mental pela UFRJ e também professora da UFRJ, e nossa parceira aqui no podcast. Ela vai nos ajudar a entender, com base científica, os aspectos emocionais e cognitivos da depressão. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra ter vocês duas aqui com a gente. Obrigada, gente. Estarei aqui. Obrigada. É um prazer. Obrigada mesmo pela oportunidade. Então, para começar, a gente já conhece a Priscila atriz, que a gente já sabe que é uma atriz incrível. Mas agora a gente quer saber um pouco da sua história com a depressão, para a gente poder entrar mais a fundo aí. Nossa, é tão longa. O que eu posso dizer? Assim, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sempre que eu revivo ou revisito esses momentos da minha vida, sempre me trazem novas perguntas sobre esses momentos. E agora eu já estou chegando num ponto que eu estou perguntando coisas para mim mesma, né? Coisas de antes do momento em que eu fui diagnosticada com depressão. Se aquilo já estava ali de alguma forma e, enfim, se há essa possibilidade de ter uma raiz num momento mais adolescente, depois ter desencadeado, enfim. Então, é muito longa, porque eu adolescente, tinha alguns questionamentos que, quando eu estava no meu momento onde eu fui, onde eu tive que fazer uma consulta para, de fato, entender o que estava acontecendo comigo, e aí eu fui diagnosticada com depressão crônica, haviam questionamentos muito parecidos com os que eu já trazia desde sempre, sabe? Mas aquele estado eu nunca tinha entrado. Então... Que era exatamente qual estado? Como você estava? Era uma paralisação de sentires. Sentires, não existe essa palavra. Mas assim, eu não sentia medo, não sentia raiva, não sentia alegria, não sentia tristeza. Prazer era algo inexistente. Então nada era legal, nada estava bom. E alguns pensamentos ruins, né, que invadiam, assim, a minha mente, que eu não... Eu lembro de ter visto alguém falando, dá um nome para sua mente. Eu assisti alguma coisa que alguém falou isso, e fala com ela, para ela parar, né, de te perturbar. E isso ajudou um pouco ali na hora, porque realmente eram mensagens muito ruins que eram elaboradas aqui dentro, assim. Ô, Pri, e que momento de vida você estava? De carreira, de tudo, assim? Eu estava com 25 para 26 anos. Já tinha feito muitas novelas. Já tinha 10 anos de televisão. Foi nesse momento, assim, foi, acho que num ápice mesmo da carreira. Isso é muito importante falar, né? Que as pessoas acham que, assim, cheguei no sucesso, então a depressão jamais me alcançaria. Quer falar um pouco sobre isso, Marcelo? Bom, eu acho importante pontuar várias coisas aqui, se vocês me derem licença. Óbvio. Por favor, né? Que eu acho que a Priscila já trouxe imensas contribuições aqui para a gente pensar, né? Vamos começar definindo a depressão, né? Ela falou uma coisa muito importante: ficar absorvida pelos pensamentos, né? Então, os pensamentos negativos, eles são recorrentes. Pode vir a sensação de culpa. Você tem mudanças no teu padrão de sono, apetite, concentração, né? Muitas vezes, ideias de morrer.
Sim. né? E essa recorrência dos pensamentos negativos é o que faz você ficar ali aprisionado. A gente chama de ruminação, né? Então você vai voltando ali para o passado e tentando ou reconstruir essa história. E aí quando você fala, agora eu estou no momento de voltar e ver qual foi o gatilho, se alguma coisa já existia. E aí muitas vezes a gente vai fazer perguntas sem respostas. Sim. E quando a gente começa a fazer essas perguntas sem resposta do porquê, como assim, é onde a gente vai ficar mais aprisionado, né? Então, as nossas emoções do presente, então essa tristeza que vem com essa falta de prazer, que são as características, né, mais importantes ali da depressão, quando elas estão acontecendo e você está buscando essas respostas, você vai tendo, inclusive, outros sentimentos nessa busca. Né? E aí não é só mais a tristeza, É algo parecido, a culpa, é a vergonha. É algo parecido como o ciclo da compulsão alimentar, por exemplo. Você não aguenta mais comer, você não quer comer, você come, você se machuca comendo, e quando depois que você termina, você sente um prazer imediato, instantâneo, rápido ali, quando termina você tá numa culpa, você entra tudo de novo. Sim. E vai sendo um ciclo interminável, né? E essa ruminação vai servir justamente para esse propósito, ou para uma esquiva emocional, né? Ou porque você acredita, eu me preocupando, né? Eu mantendo esses pensamentos, eu vou chegar numa solução, eu vou ter uma resposta, ou eu sou responsável, então é necessário que eu pense sobre isso, e aí isso vai te aprisionar ainda mais. E quando você fala, né, sobre esse ponto de partida, a gente tem que tomar muito cuidado, que isso é uma coisa que às vezes também aprisiona muitas pessoas, porque eu fico buscando uma causa única, né? Isso é uma ideia do passado. As causas da depressão e dos transtornos mentais são multifatoriais, perfeitos. É verdade. Multifatoriais. Então, claro, pode ter um evento que foi um gatilho, geralmente tem um momento estressor, que é como se você estivesse ali no teu limiar, e aí tá latente, né? E aí você deflagra todo aquele funcionamento da depressão. Pode ter esse gatilho, mas não foi só isso. E pode não ter esse gatilho. Pode não ter ter sido uma esse coisa gatilho. que foi chegando aos poucos e se instaurando aos poucos. Sim, também, né? sim. Talvez você nem perceba, mas já entrou naquele estado, né? De ruminação, de tristeza, de falta de interesse, prazer e todas aquelas outras mudanças que a gente falou. Então, causas da depressão, né? Genéticas, neuroquímicas. No meu caso, eu tinha uma questão psicológicas. neuroquímica forte ali, porque meus exames de serotonina sempre foram quase inexistentes. Você já sabia disso na época? Já. Com 16 anos eu comecei a fazer ortomolecular e já tinha identificado isso. Ah, sim. Então... E era cuidado ou... Era cuidado com ortomolecular, né? Tá. Com coisinhas naturais, assim, com cromo. E mesmo assim, você não sentia? Não, e eu ficava bem. Ah, tá. Ficava bem. Você tem algum importante, histórico na tua família? Alguém já passou? Genético não, né? Não tem. Pelo menos ninguém diagnosticado, assim. Talvez tenham passado suas batalhas lá em algum momento, Pode né? ser, em silêncio. Até porque é muito porque recente tudo que a gente recente. vem falando sobre saúde mental, né? Deve ter o quê? Se for falar Uns da 5 anos. Da geração anterior à minha, que seriam os meus familiares, assim, realmente acho que não é uma coisa. Não. Que falar, nossa, será que eu tô com depressão? Não existia isso. Uhum. As pessoas não falavam sobre isso. As pessoas adoeciam, iam ficando trancadas em casa, e aí as pessoas deixavam. Ela né, meio que enlouqueceu, meio que só Acho quer que ficar no em casa. máximo uma depressão pós-parto. Que era aquele momento ali, né? No máximo isso. E- Mesmo assim, não era tão... Não era. Não, imagina, a mulher naquela época não podia ela ter tinha que depressão se pós-parto. virar. Era julgamento, né? Sim. Nossa, eu sim. não gosto do meu filho. Nossa, que mãe é essa, Sim, né? sim. E Marcele, uma coisa que a gente escuta muito é que a depressão é falta de tanque de roupa pra lavar, é falta de Deus, né? É uma escolha, é assim, eu acordei, tô sem nada pra fazer, tô muito à toa, Vou ficar então eu tô deprimida. deprimida.
Ah, eu não vou fazer nada. Ai, estou com vontade de ficar em casa vendo filme. É, vou ficar com depressão. Quero me Exato. vitimizar, né? Tem muito isso também. Infelizmente tem essa ideia do senso comum que coloca as pessoas que estão nesse estado de, né, sofrimento intenso, que Sim. pode ser incapacitante. Uhum. Se ela passou por isso, tem É noção, incapacitante, né? Da gravidade que é. Infelizmente, o senso comum coloca desse jeito, né? Por questões históricas, culturais, enfim. Mas, como eu falei, as causas são múltiplas, Sim. né? Então, vai envolver genética, vai envolver balanço de neurotransmissores, vai envolver questões psicológicas, né? Como é que você faz o enfrentamento, que ideias você formou sobre você, sobre os outros, sobre o mundo, que estratégias comportamentais você usa para lidar com esses estressores, né? Tem fatores sociais que às vezes a gente esquece, né? Então, situações de discriminação, pobreza, preconceito, são gatilhos, né, que junto com todas essas outras vulnerabilidades podem desencadear a depressão. Uhum. Então é algo pessoa- sério, tem- né, que existe e precisa ser tratado. Tem fator de clima também, não tem? Uhum. Tem a depressão de inverno, eu não sei como é que chama. o Sim, nome. sim. Tem alguns lugares, né, que por conta, por exemplo, Não tem Canadá, Uhum. né, que no Irlanda inverno forte, Que o também sol, vai pro inclusive- subterrâneo, isso tem uma grande influência no mundo. O sol é um remédio natural para É depressão. um antidepressivo natural, É um verdade. E o que eu acho legal também a gente pontuar, né, é que todo mundo que passa por uma depressão, quando você vai conversar, a pessoa, se ela pudesse escolher, ela não escolheria ter depressão, Imagina! né? Mas, pelo Ela amor de sente Deus. uma dor, ela diz assim, cara, eu queria conseguir fazer as coisas e eu não consigo. E há uma falta de energia, onde às vezes a pessoa ela não consegue, ela não tem energia para levantar, tomar banho, escovar o dente. Isso num caso mais grave. Então, quem tem As essa pessoas ideia, acham que né? é um ganho de, no caso, ela se vitimizar e ter uma atenção Sim. especial, né? Mas quem tem essa ideia, eu sugiro que converse com alguém, com empatia, aberto para ouvir, que essa pessoa vai te dizer. Se eu pudesse escolher, eu não estaria assim. É muito ruim sentir isso. É um vazio, é uma dor, é uma falta de sentido. Então, acho que isso é muito importante a gente esclarecer, porque depressão não é uma escolha. É um transtorno mental e tem tratamento pra gente poder aliviar. Exige um enfrentamento, Sim. que também é doloroso. Uhum. Né? Porque você vai ter esse viés negativo, como eu falei anteriormente, você está pensando de forma negativa sobre você, eu sou inútil, eu não consigo, eu não dou conta. Você olha o mundo como um mundo muito hostil, então assim, você também se isola, se afasta das pessoas, né? Não consegue pedir ajuda, né? E eu vejo o meu futuro com desesperança. Sim. Então, Ou não né? vejo meu ou nem futuro. vejo meu futuro, eu não encontro nem razões para viver dentro da gravidade. Ô, Pri, você Tem estava no ápice, né, da sua carreira ali. Tava. E aí as pessoas te falavam isso? Tipo, como que você tá assim? Você tá... Sim, com certeza. no melhor Eu momento. tava até dentro de casa, assim. Nossa, você tem tudo. Uhum. É. Você é bonita, você tem seu trabalho, você tem as pessoas que gostam do seu trabalho, você é famosa, você tem uma casa, você tem tudo. Tem família, Por tem que tudo, você tá né? assim? Esse é o primeiro questionamento, quando Falava, você não começa sei. a experimentar a Eu depressão, queria não né? estar assim, eu não sei como eu queria saber Aham. e sair disso. Porque as pessoas querem essa justificativa, né? Pra tua tristeza. Você tem que estar triste porque alguém morreu. Você tem que estar triste porque alguma coisa específica aconteceu, Aí né? posso fazer Claro. uma observação? Ficar voltando no passado para buscar uma causa única não é o que vai te ajudar. Terapia cognitivo-comportamental, a gente não costuma perguntar o porquê Sim. eu estou deprimida, mas como eu estou deprimida. Porque é um Como eu tô modo de sentindo, funcionamento, né? Que vai envolver tuas emoções, teus pensamentos, as reações do teu corpo, as atitudes que você vai ter condizentes com todas essas outras variáveis. Né? E você entra num ciclo, num padrão de funcionamento. Então é como? O porquê, de novo, vai ser uma pergunta sem resposta. E aí vai abrir espaço para ruminação. Sim. Sim. E essa... Ai, me perdi. Você fala, já vem tanta coisa na minha cabeça. Mas eu vou A falando. gente tá falando sobre esse início, né? Sobre estar no ápice da carreira, sobre entender. Saiu uma pesquisa de um laboratório, que saiu até em reportagem na mídia, né? Dizendo que leva em média 7 anos para uma pessoa ser diagnosticada e
tratada da depressão, porque primeiro ela demora muito para identificar, geralmente ela só busca ajuda quando ela já tá muito mal, quando ela começa o tratamento, ela dá uma melhorada e ela abandona, porque há um preconceito com a medicação, ela não quer tomar a medicação, aí quando ela abandona, ela piora e ela precisa voltar. Até esse processo Se reconhecendo. se estabelecer, é uma média de 7 anos para a pessoa de fato ficar bem. Como é que foi para você esse processo? Se dar conta, buscar o tratamento, levou, você tá falando que levou um tempo também, né? Como não era falado sobre isso, eu não tinha nenhuma referência sobre depressão. Não, realmente, assim, apesar de ser uma pessoa muito curiosa por natureza, não era nada que estava acessível. Sim. A gente Isso é 2000 eu tinha uns de 25 para 26, eu tô com 42, a gente tá falando de... Era 16, né? 16 anos atrás. Nossa, não se falava. Não se falava, então eu não tinha nenhum parâmetro sobre o que eu estava sentindo. E eu acho que sim, que demorou alguns anos até eu de fato chegar num momento que não tinha mais o que fazer, não existia mais, assim. Eu estava... eu não vivia mais, né? Então foi onde... Aí o diagnóstico já foi da depressão crônica, então não era... um princípio de depressão, por exemplo, não era um estado, não era nada, sei lá, que ainda desse tempo antes de estar onde eu estava, sabe? E aí, quando eu falei aqui, quero até entender se alguns dos pensamentos de lá, que eram parecidos com os daquele outro momento, já, de repente, já sugeriam alguma coisa, né? Sim. E eu acho que sim. Claro, claro. E aí eu acho que não olhando para isso, não sabendo o que se é, não cuidando desses pensamentos, por exemplo, porque eu aprendi que a gente consegue treinar o nosso cérebro, né? Que a gente consegue fazer um exercício de afirmações positivas e etc. Depois a gente pode também falar sobre isso. Eu acho que demorou ali uns bons anos até eu culminar naquele momento onde eu fui diagnosticada. E uma vez diagnosticada, para sair de onde eu estava, ou seja, para me levantar, para fazer qualquer coisa, até porque eu tinha compromissos de publicidade na época para fazer, que era um contrato longo, eu ainda tinha algumas coisas para entregar. Eu tinha que fazer. Então, eu tive que tomar o remédio naquele momento. E eu realmente eu relutava muito. Eu falava, eu quero funcionar sozinha. Eu quero ficar bem sozinha. Eu não quero precisar de um remédio para eu estar bem. E isso é muito preconceituoso. Porque a gente tem dor de cabeça, a gente toma remédio para dor de cabeça. A gente tem pressão alta, diabetes, a gente vai tomar medicação, a gente não questiona mais, né? Sim. E é para o nosso cérebro. Sim. As pessoas acham que pode ser uma fraqueza, né? É porque, antigamente, e um pouco até hoje, hoje em dia eu escuto as pessoas falando terapia pra gente louca. Existe. Então, assim, tomar remédio é pra quem tá maluco. É quem tem que ser internado no manicômio, sabe? Então, a gente tem essa Ou então cultura. é o vicia, o remédio vai te viciar, ou então vai te ou engordar. Você vai ficar totalmente ali Anestesiada, né? Então tinham todos esses preconceitos, esses tabus. Eu fui uma dessas pessoas mesmo que demorou para diagnosticar. Quando diagnosticou, teve que entrar com medicamento, não quis, que relutei, tomei, porque eu tinha que fazer as coisas, mas eu queria já parar de tomar. Então, como é que eu faço para parar de tomar? Fui fazendo terapia, eu fazia psicanálise na época. Como eu engordei muito nessa época que você falou que às vezes às vezes não, né? Talvez você pode ter você troca ganho ali, né? ou perda de ou peso. você não come nada, ou você come muito. muito. Assim como o sono, né? Você trocava realmente o dia pela noite. Você pode ter até agitação também, né? É. Você tá É outra coisa que as pessoas ansiedade. acham que quem tá em depressão só quer dormir, né? E às vezes a pessoa não, ela vai ficar mais agitada, né? Tem muita coisa, né? É. Não é igual pra ninguém. Não, é muito pessoal. A gente conhece os sintomas, a gente sabe identificar, mas a forma que vai aparecer em cada pessoa é única. Não existe uma depressão igual a outra por conta da história de vida, por conta de como a pessoa funciona. E acho que isso que torna mais difícil ainda a gente normalizar o tratamento, porque não é igual. A pessoa tem pressão alta, ela vai marcar lá no monitor, subiu, deu, sei lá, 15/12, pressão alta, vamos começar um tratamento. Na depressão, apesar dos sintomas eles serem os mesmos, a forma como eles vão acontecer é muito diferente. E aí
entra nesse limbo, talvez, né? Sim. E aí, agora, aproveitando aqui para fazer uma pergunta, que a gente falou no comecinho, né, que depressão não é uma coisa que a gente quer ter, ou seja, a gente não escolhe ter, é realmente uma doença. Mas, por outro lado, o que a gente pode falar para as pessoas que às vezes se auto-intitulam como deprimidas ou acham que estão com uma depressão? Qual é a diferença, né? O que a pessoa que está em depressão difere daquela que acha que pode estar em depressão ou que prefere estar em depressão? É justamente essa recorrência, né? Essa permanência de um estado depressivo. É muito da autocrítica que a pessoa vai ter. Essas ruminações, a inflexibilidade cognitiva, que é o que te deixa sem saída, né? Até porque quando eu preciso resolver um problema da minha vida, se eu estou inflexível, eu não vejo alternativas. Por isso, a alternativa de quem está bastante deprimido, às vezes, é morrer. Sim. Né? Porque não se tem eu tô repertório, com uma rigidez, né? Exatamente. E eu tô com limitação, né? No que eu posso focar, eu fico sem saída, né? Então, a gente fala muito, né? Que não é uma questão qualitativa, mas é muito quantitativa no sentido de que tristeza todo mundo tem, não tem como fugir. Em algum momento você vai ter um desses, vai ter um desses sintomas que a gente já falou dos vários, né? Mas a questão é quando isso está a maior parte dos dias durando por algum tempo. Entendi. E você começa a ter prejuízos no teu funcionamento, mesmo que sejam pequenininhos, né? Daí você já começa a acender esse alerta. Isso... Tem outros desses sintomas que também se enquadram em outros distúrbios, né? Como, sei lá, ansiedade, por exemplo, né? A questão do sono ou da alimentação. Tem muitos confundidores de sintomatologia com outros transtornos mentais, né? E aí, uma coisa importante que a Sasha tocou e que eu estava falando também é justamente essa questão do funcionamento e da manutenção desse estado. Né? Qual é a primeira coisa que a gente procura fazer quando inicia o tratamento? Montar um mapa de funcionamento da pessoa. Sim. É encadear todas essas variáveis. Aí voltar lá no passado, sim. Não perguntando por quê, mas como eu desenvolvi o meu padrão de funcionamento de lá até aqui. Sim. Então, quando eu falo, né, não vamos buscar uma causa única, um porquê, eu não estou dizendo desconsidere o passado. Não, esse passado é importante para a gente compreender. Mas é só no aqui e agora que a gente pode intervir. Sim. Então, compreendendo essa história e compreendendo esse funcionamento atual, né? Qual é o funcionamento da depressão? Se eu tô com uma lente, né, que enviesa meu olhar sempre pro negativo, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre frustrada, triste, né? Aí lembra, eu vou começar a ter outros sentimentos em relação ao estado. Eu posso interpretar também os meus próprios sentimentos. Né? Eu vou ter atitudes que são coerentes com a forma como eu penso, como eu me comporto. E aí eu vou começar a ter consequências, né? Motivacionais. Por isso que eu não consigo me colocar nas atividades. Né? Comportamentais. Sociais. Cognitivas, porque eu vou ficando cada vez mais enrijecida naquele padrão negativo. Mas para essa pessoa, né? que às vezes está com um quadro de ansiedade e acha que tem depressão, tipo, aí você falou quando a gente inicia o tratamento, o que a gente fala para essas pessoas, para quem que elas procuram, o que elas têm que fazer, qual é o primeiro passo para entender o que ela tem? Que foi o que eu precisei e ninguém conseguia te ajudar. Claro, né? Nem sempre a pessoa vai conseguir entender, né, o que é ansiedade, o que é depressão, até porque a gente trata num contínuo. Geralmente as pessoas deprimidas ficam ansiosas e as ansiosas deprimem. Pois é. Então, você passa a ter dois diagnósticos. Tem essa história de vida para ver o que é primário. Mas como? Com quem? Mas então, o que eu acho que é importante? Quando alguém me pergunta assim, como é que eu sei que eu preciso buscar ajuda? Você vai buscar ajuda quando você começa a ter algum prejuízo funcional. Seja na tua área social, na tua área profissional, na tua área pessoal. Começou a ter sofrimento para fazer qualquer tipo de coisa, é um alerta. Porque experimentar a ansiedade e a tristeza, a gente vai. Só que isso não vai trazer um sofrimento a ponto de trazer um transtorno para a tua vida. O que seria um transtorno?
paralisar, você não conseguir fazer as coisas, ou um sofrimento tão grande que você vai paralisar. Então, você começou a identificar que você não está conseguindo fazer alguma coisa, que está trazendo muito sofrimento, é a hora de acender o alerta e falar assim, bom, talvez eu precise de ajuda. E aí, quem você busca? Isso. É muito importante. Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, para entender e dar o diagnóstico. O psiquiatra vai trabalhar com a medicação e o psicólogo com o funcionamento. O psicólogo, quando ele te atender, ele vai ali entender o teu funcionamento, ver um diagnóstico e vai fazer ou não encaminhamento para um psiquiatra. Então, talvez seja um primeiro passo. Sim. Né? Você pode escolher ir ao psiquiatra, né? E aí o psiquiatra ali vai te encaminhar para o psicólogo. Geralmente, o tratamento melhor é o conjunto, psicoterapia e psiquiatria, porque cada um vai atuar num ponto e eles se complementam. Mas, em muitos casos, somente a medicação ela vai ajudar e somente a terapia vai ajudar. Sim. Só que a gente precisa avaliar. Um, né? Sim. Identificou que está em algum nível de sofrimento, de prejuízo, busca um psicólogo, não é qualquer terapeuta, tá? É muito importante, porque hoje todo Buscar mundo práticas se intitula baseadas em evidências. Né? Todo mundo se intitula terapeuta, né? Sim, sim. E pode ter prejuízo também, a gente já trouxe. O comportamental tem base de evidência, Sim. né? É bastante eficaz e efetiva para o tratamento da depressão. Então, né, vai ali nossa sugestão que busque profissionais qualificados nessa área. E como a Sasha falou, o tratamento combinado geralmente é o que acontece. Porém, a gente tem que pensar na questão da aprendizagem, do repertório que você precisa adquirir para não ter recaídas. Sim. Né? Então, a medicação ela né? vai funcionar e ela vai ser super importante enquanto você toma. Sim. Né? Então, ela é um grande aliado, porque muitas vezes você não vai ter recursos cognitivos por conta da ruminação, ou vai estar tão fadigado que você não vai ter força. Né? É isso. Então, essa pra te regulação tirar do primeiro estado. vai né? te tirar desse... tirar dali. Exatamente. Vai te dar condições de ter ali um funcionamento cognitivo, emocional, que vai te permitir desenvolver um novo repertório, né? Ter uma aprendizagem para lidar com todo esse funcionamento. Sim, adquirir né? ferramentas para saber Exato. E aí a medicação vai poder te ajudar a entrar nesse estado que vai favorecer essa aprendizagem. Agora, quando você para de tomar a medicação, e ela pode ser retirada dependendo dos casos, obviamente você parou de ter o efeito daquele medicamento. Né? Então, por isso que a gente considera que fazer psicoterapia é o que vai te dar as ferramentas, né? De você tomar consciência do teu funcionamento, você aprender sobre isso, aprender as estratégias para lidar e, mais importante, fazer a manutenção desse aprendizado. Porque por que a gente fala muito de prática baseada em evidências? Né? Tratamentos que funcionam e mantêm esse funcionamento. Mudança não é o desafio para a psicoterapia. Manter, né? É a manutenção da mudança. Porque eu mudo conversando com vocês aqui, eu tenho insights, mas eu pratico isso, eu tenho ferramentas para botar isso em prática na minha vida. Certamente eu não aprendi. Mais uma E se a curiosidade. gente pensa assim, eu funciono há 25 anos desse jeito. Aí eu aprendi que esse funcionamento, ele tá me prejudicando, ele tá contribuindo para o desenvolvimento de algum transtorno. Aí eu aprendo um novo funcionamento. Aprendi, beleza. Mas esse é muito difícil, do dia para a noite, eu estabelecer esse novo funcionamento. Sim, então eu vou ter que estar voltando pro padrão, né? E a gente volta. Às vezes você tá super bem, tá numa fase boa, você entendeu, tá conseguindo se manter. Cara, vem uma situação bizarra, uma situação difícil, você volta pro padrão antigo. Né? Todo mundo tá propenso a passar por isso. E aí eu tenho que ter, eu tenho que estar ligado para perceber, cara, voltei, não tô conseguindo voltar para esse padrão melhor sozinho, vou voltar para terapia, porque nesse momento ficou difícil. Perfeito. Né? Então, acho que isso ajuda a gente a... E outra coisa, né? Bom, falando da nossa área, né, Sasha, da TCC, um dos objetivos últimos, né, assim, primordiais, na verdade, da TCC é que você se torne seu próprio terapêutica. E você possa ter a sua própria autoprática. E o que isso significa? Isso significa que a terapia não é um mistério. Né? A gente tem uma relação aqui que não é hierárquica. Você tem toda a experiência da tua vida e da tua vivência, que é fundamental para eu conseguir te ajudar. E eu tenho minha prática clínica, né, meu respaldo em pesquisa, a teoria, enfim.
Então, a gente vai se dar a mão para cada um com a sua expertise, né? A gente chama de empirismo colaborativo, a gente tentar dar conta disso. Então, assim, não tem mistério. Tudo que eu entendo sobre você, eu vou dividir com você. Uhum. O primeiro passo da terapia é o que a gente chama de psicoeducação. Que é justamente quando a gente formula esse mapa de funcionamento, né, da pessoa que a gente está atendendo, é dividir com ela. E trocar. Você concorda, discorda, é por aí? Tem mais alguma coisa a acrescentar? E aí, depois que a gente está já nesse acordo do que está acontecendo, aí você começa as intervenções. Que é justamente nesse sentido. Tudo que eu vou te propor, eu vou embasar, porque eu estou te propondo, e naquele momento você vai fazer uma escolha. Se você quer embarcar naquilo, e eu vou te ensinar como aplicar aquela estratégia. Não é dizer o que você tem que fazer, mas você vai aprender a lidar com as estratégias que eu sei. Sim. Para que você use no futuro. Sim. Então, se você tomou consciência pela psicoeducação, você já consegue antecipar esses momentos. Uma coisa que funciona muito, porque, por exemplo, pacientes que têm ideação suicida, já tiveram tentativas de suicídio anteriores, são desafiadores, porque a gente sabe que então tem maior chance disso vir a acontecer de novo. E aí a gente tem uma coisa em TCC, que é a conceitualização cognitiva das crises suicidas, que é você justamente estabelecer ali todos os fatores de previsão que você pode ter da tua entrada naquele funcionamento. Tá. Que aí é quando a pessoa fala, entrei nesse estado, tem que buscar ali o meu plano de segurança, que é uma estratégia que a gente tem, e isso costuma ser bem efetivo. Eficaz, sim. Perfeito. Porque é justamente a tomada de consciência e você ter as ferramentas adequadas que vão te ajudar a lidar com a E eu tua acho que questão. uma coisa legal é que quando você entende o seu funcionamento, entende a estratégia que o psicólogo está te propondo, você consegue aderir muito mais. Se você sabe o que é e para onde você está indo, você faz a adesão. Porque muitos processos terapêuticos a pessoa fica completamente perdida, não sabe o que está rolando. Verdade. Aí ela fala assim, cara, eu só falo, mas eu não sei como é que... Entendeu? Aliás, Você é bom colocar em falar prática. sobre isso, porque as pessoas acham que terapia ou psicólogo é tudo a mesma coisa. E aí, dependendo da experiência única que tiveram, eles falam, imagina, não serve pra nada. Fui lá, fiquei falando, a pessoa ficou de costas. Né? A gente já Por teve exemplo. casos aqui de pessoas E que tiveram não, prejuízo gente, com a terapia. Pois Aí tem muitos, é minha área de muitas estudo, formas. Priscila. É justamente isso que você falou, né? A terapia é para ter efeitos, e efeitos favoráveis. Claro que no momento ou outro pode haver algum efeito negativo que pode ser corrigido, isso faz parte. Não, e que às vezes Né? é até Mas- estratégico. Mas você precisa estar consciente quando isso Exatamente. acontecerem para fazer esse manejo. Vai passar por isso para Sim. gerar tal coisa. Mas quando você não está num tratamento adequado, né, você está causando prejuízo para essa pessoa está perdendo tempo de buscar uma ajuda adequada, né? E na tentativa dela ter ali uma validação, né, e uma melhora naquele funcionamento, ela acaba, às vezes, tendo mais sofrimento. Porque ela entra e na criando essa Sim. ideia, a terapia não serve para nada, então eu não vou voltar a fazer. E aí tem esse afastamento. E às vezes é só um método. Sim, né? sim. É, a questão É do uma método. abordagem diferente, sim. Claro que nada, né, não existe um antídoto que é universal, Uhum. né? Nem toda terapia serve para todo mundo. Mas a gente tem orientações, né, do que pode ser mais favorável. Sim. Então, a ideia é que você tente primeiro o mais favorável, obviamente pautado no que é individual para cada um. A terapia é extremamente individualizada. Ela precisa ser contextualizada. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente esquece de fatores socioculturais que estão envolvidos na vida daquela pessoa. Se você não trata esses estressores e não lida, né, com essa experiência particular daquela pessoa, você pode tentar várias coisas e não vai ter sucesso. Né? E por isso que a gente diz, né, a terapia ela tem que ser culturalmente embasada. Exato. E de todo o universo que aquela pessoa Sim. vive e convive, né? Sim. Você falou que um dos fatores sociais que pode acontecer, quando você estava falando de algumas causas da depressão, você falou que às vezes a pobreza também traz isso. E uma das coisas que eu escutei foi que gente pobre não tem tempo para ter depressão.
Nossa. Nossa. Que Também já violência, ouvi, né? Também já ouvi. É um mito. E é os dois, né? E aí a pessoa também fala que o rico tá cheio de dinheiro, não teria por que ter depressão, né? Exatamente, É. entra no mesmo lugar que ela falou, é falta de roupa pra lavar. Exatamente. Tipo, não, eu com depressão eu tenho que lavar a roupa, eu com depressão eu tenho que trabalhar, reagir eu minha com vida. depressão eu tenho que fazer tudo, que Uhum. todas as pessoas em qualquer E faixa muito mais econômica difícil. fala da fazem. pobreza, Sim. né? O que a gente tem que pensar? Que além de toda essa dificuldade, Ainda o tem acesso É à mais saúde, né, de uma É. forma geral, Pois não é. só mental, mental Pois mais é. difícil ainda, mas o acesso à saúde já é mais Sim. precário. Mas elas conseguem encontrar ajuda? Quem Consegue. não consegue pagar A um Física, maior né? parte como é das que faz? pessoas deprimidas não tem ajuda adequada. Essa é a realidade É. do nosso Nosso país, país, infelizmente. Né? E, as últimas pesquisas, né, mostraram que pelo menos 10% da população está deprimida. Pelo menos 38 suicídios por dia. Nossa, sério? É absurdo, né? Ai, Os que jovens estão dobrando a prevalência de depressão por conta de Uhum. todo esse contexto que a gente vive, Sim. Sim. né? Então, você reduzir a um ponto é muito complicado. Você não vai dar conta dessa complexidade, da seriedade que é. muito Então, é um triste, trabalho gente. desafiador que a gente tem, Uhum. mas, por outro lado, muito recompensador. Uhum. Porque a gente vê os efeitos, É, né? você imagina, vocês E salvam aí isso é vidas. muito, isso é muito rico. Vocês Né? trazem Porque- as e a pessoas gente de volta à aprende. vida. Isso é muito lindo. E a gente Sim. aprende, Priscila. Sim, Isso que é o mais legal é da nossa lindo. profissão. Uhum. É lindo. Né? A gente se desenvolve profissionalmente, mas pessoalmente a gente ganha uma bagagem. Sim. E às Ai, vezes que os lindo, eu pacientes fiquei não... emocionada. Ah. É lindo, é Mas isso. é Às vezes, real. eu falo muito, às vezes eu agradeço. Ser humano é isso. Né? Já agradeci muito a pacientes meus pelo aprendizado que ele estava me dando naquele momento. Sim. Porque, assim, buscar ajuda e permanecer nesse processo de enfrentamento é corajoso, né, Oh. Priscila? Então, assim, você sabe a coragem que você teve. Sim. E quando você coloca a tua vida nas mãos de um profissional, né, é importante que ele tenha a responsabilidade e a ética para saber o que fazer. É isso. Muito lindo. Né? Muito lindo. Então, eu sempre agradeço. Sempre fui essa pessoa, assim, que muitas vezes, né, sou desacreditar. Como assim você está me agradecendo? O que eu te ensinei? Você me ensinou uma experiência, uma bagagem, uma força que talvez eu nunca Que só tivesse na minha você vida. teria pra Sim. me dar. Não é um E livro, que livro né? nenhum vai te dar. Que vai te dar, Nenhum. exatamente. A Agora, vamos experiência voltar humana. para a história da Priscila. Eu queria saber... Como é que, né? Você... Posso perguntar isso? Por favor. Você, em algum momento, você pensou em mudar de ambiente, achar que alguma coisa na tua vida estava errado com a tua carreira? Eu vou mudar tudo, sim, vou fazer pensei. alguma coisa. Na verdade, nesse momento que realmente eu já não tinha mais para onde ir, né? Que eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha alguma coisa muito errada comigo. Uhum. Eu tinha uma passagem que ia vencer de uma festa que tinham me convidado, eu não consegui ir, já tinha 1 ano, e ela ia vencer, eu falei, eu vou para lá. Foi uma festa que você não conseguiu ir por conta da eu depressão. não sabia, né, mas eu Aham. já estava com dificuldades, assim, sociais. Aham. Uhum. E 1 ano depois foi onde eu já não sabia mais o que fazer, estava tudo muito estranho. E era uma passagem, essa festa seria em Paris, e eu tinha essa passagem, e aí, antigamente, acho que, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas a passagem durava 1 ano, não sei se ainda é assim, mas Tipo uma enfim. remarcação. Dava para remarcar, e aí eu falei, bom, vai vencer, eu tô achando que talvez, porque a minha sensação é que todo mundo estava olhando para mim, todo mundo estava me julgando, todo mundo tinha raiva de mim, todo mundo falava sobre mim, tipo, eu andava na rua e eu comecei a ter medo de pessoas, assim, eu não conseguia falar com ninguém, não atendia telefone, não conseguia pegar um elevador, com medo de encontrar alguém no elevador, não conseguia comprar nada na banca para não interagir. Eu achava que realmente o mundo estava contra mim. Sim. E aí eu falei, será que o fato de eu ser reconhecida nas ruas Tá mexendo. tá me trazendo esse tipo de pensamento, né? De tipo, tá todo mundo me olhando, tá todo... Porque não tá, mas
por que eu tô achando isso? Será que é porque eu tô num lugar onde, da minha profissão, que as pessoas me reconhecem? Será que tem a ver? Será que não tem a ver? Eu tava tentando entender tudo que tava acontecendo comigo. Aí eu peguei essa passagem e fui pra lá. Falei, vou pra um lugar que ninguém sabe quem eu sou, pra ver se eu continuo com essa sensação, né? Se é algo real, se é algo da minha cabeça. E aí fui pra lá e vi que era coisa da minha cabeça. Até que ninguém me conhece, eu continuo achando que tá todo mundo me olhando, todo mundo acha da minha todo forma. mundo, tudo igual, assim. E aí, como eu tava lá, e aí eu fiquei sozinha Quanto tempo por você uns ficou? 3 meses, mais 3 ou meses. menos. E aí eu olhava as pessoas assim na janela e falava, gente, por que elas levantam da cama e pra onde elas estão indo? O que elas fazem da vida? O que motiva? Quais são... Ela tá indo encontrar quem? Por quê? Eu não enxergava mais o sentido da vida. O que são relações? Para que existem relações? Por que a pessoa quer estar... Para quê? E aí eu falei, não, eu preciso voltar para casa e preciso falar com alguém, com algum médico. Mas, de qualquer forma, te fez bem ali. Você conseguiu ter um autoconhecimento ali. Eu tinha acho realmente que alguma coisa. tirou algumas dúvidas, né? Sim. Tirou alguns véus. Te ajudou ali, a identificar que de fato. E quando era você chegou, coisa você da minha cabeça. procurou que médico? Foi um médico que a própria Globo me indicou, foi um psiquiatra, porque eu não saberia quem procurar. Que tipo de profissional, Não né? saberia. Nossa, isso é muito importante. Sim. Nem minha mãe, assim. Então, mas minha mãe relatou, porque a gente veio de BH, a gente tá no Rio, né? A gente veio de BH pro Rio, e a Globo ela foi uma grande mãezona, assim, para mim. Eu vim com 16 anos, e eu já tinha 10 anos de casa, e aí minha mãe tinha algumas pessoas que, às vezes, ela tirava algumas dúvidas, contava com algum apoio, e aí sugeriram essa psiquiatra pra gente, e aí foi esse o diagnóstico. E como é que foi receber esse diagnóstico? Como é que você se sentiu? Nossa, não sei te dizer. Não sei. Alguma coisa já te dizia que era? Não, porque eu não sabia o que depressão era. Então, eu não... A gente costuma ver 2 reações, assim, quando a pessoa encontra um diagnóstico. Às vezes de alívio, porque, bom, agora então isso explica o que está acontecendo comigo. E às vezes de um pouco de desespero, de medo, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que naquele lugar dos pensamentos sempre negativos, é tipo é quase uma raiva de si mesmo. Tipo, até isso, né? Tipo, porra, como assim? Nossa, minha vida tá ótima, profissionalmente, tudo dando certo. Acontece isso, vem muito Por que eu tenho isso? Por que defeito é esse que eu vim, né, no mundo? E quando você está nesse estado, né, de tristeza constante, você começa, né, a ser influenciada pela sua emoção para olhar, inclusive, para o seu passado e para o seu futuro. Né? Então, isso contamina. Você esquece as coisas boas que você viveu. Você esquece a sua potencialidade. Você esquece as suas razões para viver. Exatamente. Que foi uma coisa super importante que você tocou e que é extremamente significativo trabalhar no tratamento. Né? Recuperar a noção, ou então começar a compreender o que é realmente significativo, valoroso na sua vida. Sim. Né? Quais são uma as vida suas... com propósito. Exatamente. Né? Quais são as suas aspirações e como você desvia ou se aproxima disso, que é o grande aprendizado. E aí, voltando para esse aspecto também emocional, de como a emoção contamina a gente, né? As emoções a gente chama como sinalizadores para a gente prestar atenção no nosso funcionamento. Né? As emoções elas são adaptativas. Então, por exemplo, a tristeza, ela tá te dando um alerta. Se as emoções elas não tomassem conta ali das suas sensações, da sua percepção, né, te levassem a alguma ação, elas evolutivamente não iam ter sobrevivido, né? Assim, a gente não teria esse funcionamento até aqui. Então, a emoção vai dizer assim, para que alguma coisa está acontecendo. Agora, nem sempre você interpreta da forma adequada o que está acontecendo. Então, eu posso usar a minha tristeza para dizer que eu sou inútil e as coisas não dão certo mesmo. Né? Eu posso ter esses pensamentos negativos e enviesando o passado, o futuro e sendo extremamente autocrítica. Né? Então,
uma questão muito importante é a gente aprender, né, a funcionalidade das emoções. A gente se permitir aceitar senti-las. A gente tem muito uma Exato. cultura de que eu tenho que ser feliz. tempo A vida é todo. para ser feliz. Não, a vida é para Sim. sentir qualquer coisa. Tudo. E todas as emoções têm suas funções. Ah, o Exatamente. Divertidamente Então, quando você ensinou, aprende né? a usar como sinalizador, né? E quando você aprende a aceitar sentir o que você está sentindo no aqui e agora, você vai começar a ter menos prejuízos. Você não vai lutar e ter comportamentos que te afastam dos teus valores. Sim. Pelo contrário, você vai tomar consciência e vai falar, não, a partir disso, como eu não me desvio do que é realmente Sim. significativo para mim. Sim. Né? E esse é um grande desafio na depressão, e por isso que a ajuda é tão importante. Uhum. É fundamental, né? E É quando você recebeu esse diagnóstico, como é que foi o tratamento? Você tomou medicação, fez terapia? Como é que foi isso? Eu tomei medicação e existia uma clínica que era uma clínica de estética na época, em São Paulo. E aí eu fiquei um mês, porque como eu tinha os compromissos profissionais e lá na viagem eu tinha engordado 15 quilos, eu fiquei meio que internada, eu fiquei nessa clínica de estética para fazer uma dieta, um processo de emagrecimento e para ministrar os primeiros medicamentos. É isso, né? Essa pressão de Tinha isso também. Tinha esse Isso tua com o teu imagem corpo, tem- tua imagem. faz Ainda parte essa do coisa meu cultural trabalho. também, né? Que vai querer que você mantenha tal corpo, Uhum. tal forma. Porque assim, quando contrataram era uma pessoa, né? Pois é. E ali era outra pessoa. Olha o contexto aí, intervindo de Uhum. novo, né? Pois é. Era E mais nesse uma E aí mês? rola uma pressão, e tudo ruim, né? Faz ser pior a E pressão. nesse um mês, você emagreceu, a medicação foi agindo, você foi se sentindo melhor? Fui, mas eu tive algumas reações, assim, porque não me passavam exatamente o que eu estava tomando. E eu tinha raiva disso, eu queria saber o que eu estava tomando. Isso pra emagrecer ou pra depressão? Pra tudo, Pra eu acho. Pra tudo? cabeça e assim, não, Hum. enfim. E aí é um perigo, né? Porque Sim. dependendo do medicamento, realmente você desencadeia outras Outras coisas. questões, Você tem é. direito de saber, né? Exatamente. Então, a minha irmã é psicóloga, e aí eu pedi para ela ir para lá, na época ela morava em BH, ela foi para lá ficar alguns dias comigo, e ela meio que peitou essas questões dos medicamentos ali para mim, mas tinha também um profissional que fazia um tipo de terapia, talvez comportamental, não me lembro qual era a área dele específica, mas ele fazia algumas vivências. Era uma vez por semana, então eu tive 4 encontros com ele, e eram umas vivências meio que meditativas, talvez, assim, de uma condução para minha infância, para eu me abraçar quando criança, coisas mais ou menos desse tipo, que é o que eu me lembro, assim. Lá eu escrevi um livro, mas eu perdi esse livro no HD do meu computador, mas era um livro sobre a minha vida até ali, e muito das minhas memórias boas de quando criança e adolescente, então houve ali um resgate, sabe, dessa essência, talvez, então isso ajudou muito. Essa terapia, esse processo ajudou muito na época. E assim, eu tenho Hashimoto. Só que minha tireoide funciona perfeitamente até hoje, graças a Deus. E aí, até hormônio estavam me dando. Então, quando eu saí de lá, minha ortomolecular ficou maluca. Ela falou, peraí, vamos desmamar tudo. Não E tinha aí necessidade, né? Não tinha. Porque senão eu ia viciar a minha tireoide em receber e ela não ia mais produzir, Poderia até né? ir pro hipertiroidismo. Exato. Então a gente meio que foi desmamando tudo isso e a gente manteve a fluoxetina, que aí eu ficava sempre tentando chegar ali na dose mínima, e aí eu mantive uma dose mínima por algum tempo ainda, já fazendo a psicoterapia. E foi melhorando? Melhor, Você foi psicanálise. Você foi melhorando? Você foi sentindo que estava voltando? Ai, fui melhorando de disposição, de sociabilidade, assim, mas tinham os meus contextos internos que ainda não estavam sendo tratados, nem na psicanálise, assim, era sempre uma coisa de
sei lá, era como se eu reclamasse das coisas que estavam acontecendo comigo, mas eu não encontrava caminhos para investigar e para fazer funcionar mudanças, de uma né? outra forma, né? Uhum. Então, acho que foram uns 4 anos ali de psicanálise. E isso é uma coisa importante, né? As pesquisas mostram que algumas formas de intervenção, elas vão potencializar a ruminação. E o que a gente precisa nesse processo é algo mais reflexivo, né? Do que algo que seja mais ruminativo e que fortaleça a autocrítica, a culpa, né? Então a O gente que vai falar... seria essa diferença do que é ruminação e do que é autorreflexivo, para as pessoas entenderem? Então, a ruminação tem aquelas características que a gente falou antes, né? Você fazer perguntas sem resposta, você achar que pensando sobre aquilo você vai ter a solução, que você é responsável por tudo, então pensar, né? É tua obrigação. Isso gera culpa também. Né, e aí as emoções mistas também, né? E as consequências daquela tristeza. Aí vem culpa, pode vir vergonha, raiva, né? Então, a reflexão vai ser mais um processo, né? De autocorreção, no sentido de que quando eu olho para a minha história, quando eu olho para o meu funcionamento, como eu posso aprender? Como eu poderia ter Não é como eu vou me feito e como eu posso criticar. fazer diferente. Como eu posso fazer diferente? Como eu poderia ter feito, não, porque está feito. Sim. Né? Eu aceito que passou. Então, a gente vai ajudar a pessoa a ter essa aceitação. Mas como eu aprendo com essas experiências e como eu me volto, então, aqui agora para o futuro? Né? Se volta a acontecer, novo, aqui né? agora. Porque se eu volto com o meu pensamento daqui, eu não vou conseguir dar conta aqui. Se eu fico com a desesperança de lá, né? Eu posso intervir aqui. Eu posso mudar o como aqui e agora. Né? E aí você falou uma coisa importante. Existe uma das práticas que a gente pode ter, né, para lidar com as emoções, com as nossas experiências de pensamento, sentimentos, é a atenção plena, né, que a gente chama de mindfulness, que vai muito nesse sentido. É uma meditação, não tem um cunho espiritual, né? Vem do budismo, mas não tem nada a ver com religião. Mas é um treino atencional e de aceitação, sem julgamento das tuas experiências. Então, você se afasta, observa. E isso, obviamente, vai ter vários desfechos positivos, mas vai te ajudar com a autocompaixão. Né? E aí, abraçar, né? Exatamente. Você se acolher. Acolher o teu sofrimento, você saber ser gentil com você, voltar no aqui e agora, entender que teu sofrimento, né, é particular, porém todos nós sofremos. Né? Então você não está isolada nisso. E tudo bem, isso faz parte da vida. Mas você também não precisa ter os prejuízos da depressão e continuar vivendo nesse funcionamento. Sim, Né? perfeito. Então, vocês estão vendo, né, que cada hora a gente pega um aspectozinho e vai formando uma complexidade de intervenções que podem ser muito úteis, né? E que quando você está paralisado ali naquele estado, né, inflexível, você não vai ter condições de buscar esses recursos. Não. A gente está falando disso, eu fiquei com uma curiosidade se você chegou em algum momento desse pior período que você passou a ter algum prejuízo profissional, perder trabalhos, enfim. E se em algum momento você experimentou pensamentos suicidas, se isso chegou a acontecer contigo. Eu acho que quando eu estava lá em Paris, que eu ficava questionando por que as pessoas faziam, existia realmente essa questão, né, de para que eu tô viva. Né? Foi o momento que você mais sentiu. Foi. Por isso que eu resolvi voltar e falar, eu preciso de ajuda real. Até por estar sozinha lá, de um médico que cuide da minha cabeça, porque eu não tô dando mais conta. Sim. E foi onde eu comecei a tentar pedir pra minha mente ficar quieta, que eu falava, eu não aguento mais ouvir essas coisas, não aguento mais esse julgamento sobre mim mesma, sabe? Uma tortura, né? É uma tortura. E quanto mais a gente tenta parar os pensamentos, quanto mais a gente quer se livrar das nossas emoções,
mas a gente diz pro nosso cérebro, assim, né? Ativa a memória, essa memoriazinha Pois é. dessas emoções e desses pensamentos. E o antídoto você reforça. disso é justamente o que você acabou de falar. Seria a meditação, a atenção plena, seria Sim. a aceitação, é se permitir sentir que tudo é passageiro, que tudo, Perfeito. né? É tudo Em- impermanente. Sim. A gente Em que entender momento que isso. você começou a perceber isso? Que você começou a notar que você podia sentir e deixar essa emoção? Recentemente. Recentemente. Mas antes Queria da entender gente como é que chegar foi. em recentemente, eu só queria pontuar uma coisa que é importante, é que a gente geralmente tem a imagem de uma pessoa com depressão, de uma pessoa que está deitada na cama e que não Sim. consegue fazer nada. Sim. E você não passou por isso, você trabalhava. E muita gente experimenta uma depressão e tem que continuar Tem que vivendo. continuar. Não, né? nesse momento Você eu parou. fiquei assim, eu parei. Eu Foram paralisei. alguns meses Na que volta, você não quando você voltou. conseguiu. Não consegui. Mas esse processo durou anos, Na né? época, inclusive, eu estava fazendo uma peça de teatro e eu pedi para sair, assim. Eu falei, não tô mais Aham. conseguindo ir. Não Uhum. consigo. Então teve Tinha um que fazer. prejuízo também na Mas tua carreira. comecei a ter prejuízo Mas é real, aquilo, você só foi buscar ajuda quando você realmente quando eu não tinha mais começou a nada. não dar conta de nada. Que é a visão que a gente tem da depressão, né? Isso é que é depressão. Se eu não tô vivendo isso, então não é. E muitas vezes ela começa Já de uma estava forma ali. leve, moderada, e com o tempo ela vai se agravando, né? Acho isso importante para as pessoas se darem conta antes de chegar nesse ponto. Então, eu ia até perguntar para vocês se vocês acham. Eu sei que existem causas diferentes e sintomas diferentes nas pessoas, mas há alguns dados de exame laboratorial que a gente consegue enxergar isso também? O diagnóstico é clínico. Não Claro que tem. você vai ver algumas alterações, mas não são medidas precisas e que servem para fins diagnósticos. Isso também é uma Entendi. coisa importante, né? Tem muita gente que pede exame de neuroimagem, pede Isso não vai mostrar É, nada. não. alguns exames laboratoriais, mas não é o que claro que informações são importantes, mas só se basear nisso não é o ideal. O diagnóstico é clínico. Porque existem algumas coisas que elas são propícias, talvez, para um estado depressivo. Por exemplo, a questão hormonal, não né? ter serotonina, Aham. ou não ter Uhum. testosterona, Sim, ou sim. ser hiperestrogênico. O ideal Mas, seria por sempre exemplo, checar com o médico antes, né? O que eu estou dizendo aqui não descarta uma avaliação clínica, Sim. pelo contrário, ela é Uhum. super Se a pessoa importante tem por sempre um conta desses- acompanhamento ali, de 6 em 6 desses meses, e ela vê que umas confundidores. taxas estão muito Aham. loucas. Porque vamos pensar assim, se você tá com a testosterona baixa, provavelmente você vai ficar com a energia bem baixa. Exato. Essa falta de energia é um sintoma da depressão. Exato, sim. né? Pode ser um confundidor. né? Você pode estar Aí você vai com- tratar É, algo psicológico que é físico. exato. Não, Exatamente. esse exame físico ele é importante para fazer um diagnóstico diferencial, mas não é Sim. ele que crava a É meio que depressão. para Sim, descartar. essa- né? Mas você tocou num ponto super importante. É vital que Sim. você faça isso, para tirar esses confundidores. E Acho que essa você tava energia- falando sobre reforço ali ou algo muito Não tem objetivo algo que pro te dê o diagnóstico Não, mas de isso é depressão, uma coisa né? que uma vez me falaram assim, a doença mental, ela não tem um exame que Não. mostre a Não. dor que você está sentindo. Então é Exatamente. muito difícil das pessoas entenderem, Sim. né? Uhum. Por isso Então que é tão isso difícil sim, não existe. a aceitação. Mas talvez se a gente Mas fizer vamos os pensar exames assim. regularmente, a gente vai já Eliminar ajustando algumas algumas coisas, coisas que talvez não te façam Uhum. entrar num quadro. Mas olha só, Não se sei. você tá com a testosterona baixa e você tá sem energia, essa falta de energia é um diagnóstico da testosterona baixa. Sim. Mas essa falta de energia pode fazer com que você não consiga dar conta das coisas. Exato. Aí você começa com esse Você pensamento de julgamento, Exato. de autocrítica, É aí você isso. começa a pensar de forma negativa. Aí você desenvolveu a depressão, não necessariamente mas por conta de Por uma algo energia genético, baixa alguma que você coisa. foi deixando de É fazer as isso. coisas. Então é muito importante que a gente saiba como estão as nossas taxas para tratá-las Exato. antes de chegar num Porque ponto. pode desencadear para um transtorno Quando- mental, sim. Quando eu nasci, Pode, a né? minha mãe Pode. teve. A minha mãe desenvolveu hipotireoidismo. Mas naquela época é o não meu- se fazia. Eu também É o tenho. meu caso. Mas naquela época Mas não se ainda não fazia tem. tão fácil assim. Você chegou hoje em dia, qualquer médico já te passam, né, os exames. Naquela época não, ela demorou muito tempo. E aí todo mundo falava, ela tá em depressão pós-parto, ela tá em depressão, ela não tá conseguindo. E era exatamente uma taxa hormonal que tava errada, A hora entendeu? E aí você Regulou. pode insistir num tratamento que não vai Sim. dar Não vai certo, né? funcionar. E, de Sim. novo, pode É. virar realmente uma questão psicológica, porque
você não tratou ali. Exatamente. Né? E aí, uma coisa que poderia ser hipotiroidismo, você simples, tratar né? como depressão. Gente, essa foi uma questão que eu sempre tive, uma dúvida que eu sempre tive. Eu falava assim, meus hormônios, eles sempre foram delicados, sempre foram difíceis, meus neurotransmissores também. E aí eu pensava, será que tá tudo desregulando por causa do meu estado mental ou ao contrário? Eu ficava nessa. E pode ser sempre as duas coisas, né? Fiquei nessa primeira, né? Ovo, a galinha, fica lá. Complexa, né? Muito. Então, como a gente é complexo. Todos eles Meu Deus. interagindo ali entre si. Então, a gente vai fazendo vários ciclos de manutenção. E podem ser as duas coisas. Exatamente. O daqui desencadear as taxas e as taxas desencadearem. Isso. E, Priscila, como é que foi começar a melhorar, voltar a se sentir bem? Como é que foi isso? Então, continuou sendo um processo difícil, né? Porque é lenta, né? A volta. Não é do dia pra noite. E acho que isso angustia muitas pessoas que passam pela depressão. Então, qualquer melhora já era muito bom. Então, eu já estava feliz de estar voltando a sentir coisas, de estar voltando a ter prazer nas atividades. Mas, como eu disse, algumas coisas do meu mapa interno não estavam sendo olhadas. Então, continuou com muitas questões, né? Questões essas que me fizeram ter alguns momentos do outro lado do pêndulo, né? Então, tipo, às vezes não, né? Você tá muito de um lado e fica ali, e de repente esse pêndulo solta, ele vai pro outro lado oposto, né? Em vez de você conseguir encontrar um meio do caminho. Então, eu ia para algumas vivências, experiências, porque como eu sentia muita dor emocional, parecia que eu precisava sentir outras dores. É muito, muito, muito louco isso, gente, porque o coração dói tanto que você... sei lá, parece que você quer ter algum motivo para sentir dor de verdade. Não que aquela dor não fosse de verdade, mas uma dor palpável, sabe? Sim. Que você saiba tratar. Que as pessoas possam ver também, né? Que as pessoas e possam validem ver isso. e validar. Pois é, tem isso também. Então, eu, às vezes, anestesiava essa dor do coração, sabe? E me machucava de outras formas. Não tô falando de... automutilação, não física, né? Talvez em outras esferas, talvez emocionais. Então, aí eu entrei num outro contexto que me fez muito mal e que perdurou durante um tempo, assim. Mas eu falei que eu recentemente consegui começar a realmente cuidar, porque foi recentemente que eu comecei a escolher os materiais que eu queria construir o meu edifício, assim. Naquela época, é como se eu tivesse com pedaços de sucatas tentando sustentar um ser. Eram pedaços que não conversavam entre si, sabe? Materiais que não se encaixavam bem, que desmoronavam, que tinha que tampar com outra coisa. E eu comecei a fazer uma fundação, né, com uma base e tudo mais, e aí foi um processo de 6, 7 anos para cá, e que eu tive muito apoio do meu marido, que foi quem me trouxe perguntas que me fizeram entender que essas questões do meu mapa interno não estavam sendo olhadas e eu ia continuar tendo as mesmas questões. Ele falou para mim, qual é o seu sonho? Eu não sabia. Que cor você prefere? Eu não sabia. Eu falei, como assim que eu não sei responder essas perguntas, né? Tipo, não tenho sonho, não se... né? A gente sonhar é viver, né? Viver é sonhar. E aí eu não me olhava no espelho, mesmo, né? Na real, assim. Então eu comecei a me enxergar, comecei a me encarar, comecei a me montar do jeito que era melhor para mim, assim. E não é um processo fácil, né? Não, processo não lindo. mesmo. Né? Não Ter apoio mesmo. social, ser validado faz toda a diferença. Foi Né? Porque essa validação às vezes é muito complicada, porque as pessoas te veem em sofrimento e falam assim, isso vai passar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não tá tudo bem, eu não sei o que fazer com isso. Não né? fica assim, não, e eu não estou aqui assim, dentro explodindo com isso tudo. Sim. Então, a validação permite justamente que a outra pessoa ali se expresse, né? Uma validação honesta, né? Vai permitir
que você esteja ali junto com a outra pessoa, buscando os significados, compreendendo genuinamente aquele sofrimento, né? E acolhendo, Sim. encaminhando, obviamente, né, para essa ajuda que é tão Sim. importante. Sim. Então, pelo que você está contando, teu marido foi ali fundamental para que você tivesse esse insight, para que você fosse acolhida e você pudesse pensar sobre isso tudo de uma forma diferente. Que eu tivesse segurança para essa investigação e para essa reconstrução que é tão dolorida. É muito dolorida, assim. A gente enxergar aonde a gente esteve, sabe? Como a gente... as coisas que a gente se submeteu e o que eu escolhi para mim, que eu sabia que estava me fazendo mal, mas eu continuava. É muito doído tudo isso. E ele tinha a mão estendida, ele tinha o ombro para chorar, ele tinha o abraço reconfortante quando eu entrava numa crise sensorial, às vezes, que às vezes eu entrava numa crise sensorial mesmo. E ele não entendia nada. Mas ele estava ali, ele se assustava né? com aquilo tudo, mas ele estava ali. Sentido junto com você. E aí ele tinha uma coisa muito bonita que ele fazia, que ele falava assim, me abraça e respira junto comigo. E a respiração fica aqui, né? Fica... E aí aquilo ia me trazendo de volta. É o mindfulness, né? Estamos aqui, ó, sente, respira. É o estado de... Porque aí acho que a gente pode falar de também outras coisas que talvez eu também tivesse, né? Porque eu entrava em alguns momentos de crise mesmo, assim, de ansiedade. Aí eu não sei a diferença de crise de ansiedade e crise de pânico, porque também nunca fui procurar sobre isso, porque eu tive poucas vezes, mas foram momentos também de muita paralisação, assim, física mesmo. Naquele momento eu não conseguia respirar. Sim. E ele estava ali. Então eu me senti segura para sentir dor. Que importante isso, Sim, né? Fico feliz que você tenha um parceiro que tenha te ajudado, né? Não é todo mundo que consegue ter, né, alguém do lado que compreenda, que tem essa paciência. Que tem essa disposição. Né? Ele sempre falou assim, não são os opostos que se atraem, são os dispostos que se atraem, né? Ele sempre esteve ali mesmo sem saber como ele fez tudo. E ele nem precisa saber como, ele só precisa estar lá. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que é amor. A gente está se encaminhando para o final e eu queria perguntar para você, Priscila, como é que você está hoje? Como é que você se vê hoje? A gente veio lá desde o início, passamos pelo processo e hoje? Hoje eu acho que eu já tenho muitas ferramentas que eu posso usar ao meu favor, assim, para quando eu começo a sentir alguma coisa não agradável acontecendo, não no sentido de não sentir as emoções que às vezes podem ser desagradáveis, mas que são necessárias, né? Eu sou super a favor, eu acho que o nosso funcionamento humano é sentir todas as emoções e não se prender a nenhuma delas, né? Não virar um prisioneiro de alguma das emoções. Até da alegria, né? Não é bom. Não. Você ficar no estado de euforia, enfim. Então, são todas elas com seus propósitos. Faço meditação, li livros que me ajudaram muito, como você falou do budismo, né? Eu li um livro da Monja Coen que chama O Sofrimento é Opcional, que era uma coisa que eu não acreditava nisso. Eu já tinha escutado essa frase, eu falava, não é, porque eu estou sofrendo e não queria estar sofrendo. Mas é simplesmente uma forma de experimentar as emoções, né? Então, é um livro fininho, assim, mas que ensina que a gente pode entender que nada é permanente. Tudo é impermanente, tudo passa, o aqui e o agora, e vamos deixando passar, não vamos se prender a nada, não vamos ficar ruminando, é mais nesse sentido. E um outro livro também que me ajudou muito, que é da Louise L. Hay, que chama Você Pode Curar a Sua Vida, que fala sobre os pensamentos. E foi muito bom para mim entender que eu posso treinar a minha mente, né? Então, antes eu era uma prisioneira da minha mente, não sabia o que fazer com ela, não sabia como fazer ela parar de calar ela, calar aquelas coisas tão ruins, tão pesadas sobre mim que eu escutava, e virar a
pessoa que fala o que a minha mente tem que falar. Que faz escolhas, Que né? escolhe Sim. o que pensar e o que sentir, porque daqui vem para cá, né? É. Você muda o seu estado Perfeito. a partir do que você pensa. A forma como você enxerga uma situação Muda tudo. muda o seu estado. Sim. E Marcele, queria te perguntar, nesse final, né, para quem tá passando por isso, para quem tá se identificando com o que a Priscila tá contando, sobre o que ela sentiu, tá ali começando a suspeitar que talvez esteja em depressão, há caminho, tem cura, não tem, a gente sabe que esse termo não é bom, a cura da depressão, né? O que quem tá passando por isso pode esperar de um caminho, assim? Sim. O que é extremamente importante é que a gente viu aqui o sofrimento, né, da experiência que a Priscila teve na vida dela. Então, assim, depressão é uma coisa real. Ela merece tratamento e existem tratamentos adequados, né? Então, o que a gente vai geralmente ter ali de recursos, né? Você, num tratamento adequado, vai aprender a identificar, lidar com esses pensamentos negativos, questionar eles, ou simplesmente aprender a olhar eles sem se confundir com eles, né? E aí vai reduzir esse filtro do negativo, a ruminação, a autocrítica e por aí vem, porque você vai olhar por uma outra ótica, né? Você vai aprender a lidar com as suas emoções. Então, um aspecto importante no tratamento da depressão, como você ressaltou várias vezes, né? É a gente entender as emoções como protetivas, sinalizadoras, né? E aprender a experienciar elas sem querer se livrar delas, porque elas passam, né? E geralmente a gente tem essa tendência de agir de acordo com a nossa emoção. Eu tô com raiva, eu quero bater em alguém. Eu tô ansiosa, eu vou sair correndo. Né? Mas quando você aceita esse estado, você sai do piloto automático e faz escolhas, que foi o que a Priscila também falou. Né? E aí você aprende também nesse processo a ser mais autocompassivo e, primordialmente, né, ter essa vida guiada pelo que realmente é importante e significativo. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, como você falou. Eu já não sabia nem por que eu estava aqui. Né? Então, se eu não tiver... eu gosto muito da metáfora da bússola, né? Que a gente pode ter objetivos na nossa vida ou a gente pode ser guiada por aspirações, valores. Valor não tem nada a ver com moral, não. Tem a ver justamente com aquilo que é significativo para a nossa vida, né? Os nossos valores, eles não têm um ponto final, né? São as coisas que a gente vai perseguir e vivenciar ao longo da nossa vida, né? Então, assim, eu posso ter um objetivo em um relacionamento, né? Vamos supor que você não tivesse casado, não. Eu quero casar com meu marido e eu quero viver essa conexão. Só que casar pode ser um objetivo, só que viver essa conexão é para a vida inteira. Sim. Né? Então, assim, se eu viso o meu casamento naquele ponto, né? Fiz a cerimônia, agora estamos juntos. Tá, um objetivo atingido. Mas se eu não estou olhando para o que realmente me guia, que é essa conexão, esse amor, essa troca, né? Então, a ideia da bússola é justamente isso. A nossa bússola está apontando para o norte. Né? Se meu norte é de conexão, eu tenho formas de avaliar. Né? Então, será que essa atitude que eu estou tendo, será que me perder nessa emoção, será que esses pensamentos estão me aproximando do meu norte ou me afastando? Porque não necessariamente a gente vai se afastar. Sim. Né? Então, e se a gente é guiado só por coisas bem pontuais, a gente está perdendo o que tem de mais significativo. E aí a gente vai, né, passeando ali sem rumo. Né? Então, a gente precisa desse GPSzinho, né? Para ter essa marcação de lembrança. E é o que é significativo para cada um, né? Porque os valores, eles são muito pessoais. Para cada um vai ter algo importante. Depressão tem cura? Então, a gente não pode falar de cura, tá? Mas isso também não significa um problema. A gente pode falar de remissão de sintomas. Por que a gente não pode falar de cura? Porque isso tem aspectos genéticos que a gente ainda não conseguiu mapear de forma completa para poder intervir, né? Aspectos neuroquímicos, que a medicação já tem uma boa entrada, mas ainda dá para melhorar muita coisa. Tem contextos sociais que a gente não vai conseguir mudar. Claro, as variáveis psicológicas, a gente vai ter alguns limites por conta também desses outros fatores, né? Então, e claro, né? Nem toda terapia
é mágica e vai resolver tudo de uma vez. Então, a gente não pode falar de cura, mas a gente pode falar que um bom tratamento, focando nesses pontos aqui principais, né, que eu citei, vão te ajudar a ter um autoconhecimento, uma autoconsciência do seu funcionamento e um manejo, né? Ou seja, quando você está consciente, você tem direito a escolher. E aí você começa a fazer escolhas. E isso pode te levar, né, a uma vida mais significativa, nem sempre só de bem-estar. Sim, né? Porque isso a gente não pode garantir. A vida é feita exatamente de significado. Porque aí, naquele momento que você está perdendo as forças, que você está desmotivado, você fala, cadê meu norte? Aí teu norte te dá A direção. a direção e a coragem, né? É. Porque aquilo, eu posso te propor, né? Por exemplo, a gente faz muito enfrentamento em terapia, né? Aí eu posso falar, você não está indo trabalhar? Não, vai lá trabalhar uma vez. Isso significa o quê? Né? O que te faz ir trabalhar? Não é Qual o significado? Não é conseguir só estar lá. Tem que ter um significado para você estar lá, senão você vai escolher não estar lá. É melhor que você escolha não estar. Verdade. Né? Então, eu acho que pensar nisso, né, instaura esperança e, de novo, né, buscar profissionais que tenham ali ética, responsabilidade. Tem né, algum lugar que a gente possa achar esses profissionais? Então, vou falar dentro, né, da área que a gente está conversando aqui. Existem associações, né, sem fins lucrativos, associações científicas, que têm ali cadastro de terapeutas, tanto para atendimento social quanto particular. Né? Então, tem a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que tem os terapeutas certificados. Então, você pode entrar no site e verificar essa lista. E fazer contato. Terapias Brasileiras de Terapia. Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, FBTC. Mas o site é Federação ou é FBTC? FBTC. Se botar lá no Google, vem. Tá. A gente vai botar na descrição também, para quem precisar. Isso. E aqui, especificamente no Rio, tem a Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Lá você vai ter uma lista das instituições que prestam um serviço social disponíveis aqui no estado. E aí tem ATCs em vários estados. E pela FBTC, onde não tem ATC, que é a FBTC que regula as ATCs, tem os delegados também regionais. E aí você, pelo site da FBTC, pode entrar em contato e conseguir também esse apoio. Ai, que bom, gente. De qualidade. Quem estiver precisando, já acessa agora. Tem uma luz no fim do túnel. Pri, queria te dizer que a gente já te admirava como profissional. Agora a gente te admira ainda mais como ser humano, porque é muito bonito ver a tua trajetória. Obviamente teve muito sofrimento, a gente sabe, mas ver como você evoluiu, o teu autoconhecimento, a forma como você fala sobre o que você passou. E é muito importante ter ela aqui hoje, né? Porque as pessoas, elas acham que o artista é um intocado, né? Ele não passa por nada e você está aqui se expondo de alguma forma. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Queria muito te agradecer. Eu confiando cresci na gente, né? Confiando. Eu cresci te assistindo, a gente tem quase a mesma idade. E eu sempre, né, Serena era a minha personagem preferida da novela. Muito legal mesmo. Eu sempre te admirei muito, né? Eu não fazia ideia, assim, enquanto eu te assistia, que você estava vivendo tudo isso. Sim. E hoje te ver aqui contando essa história, né? Acho que deixa mais forte ainda para mim e para as pessoas que todo mundo pode vivenciar um transtorno mental em qualquer fase da vida, né? E a gente precisa estar atento, buscar ajuda, porque assim. É quase improvável que a gente não passe por alguma questão de saúde mental. E em algum momento vai acontecer com todo mundo, porque a vida desculpa o termo, mas é uma porrada o tempo inteiro. Né? Então, te ver aqui é um prazer, assim, uma honra. Obrigada pela disponibilidade. Eu fico muito feliz que o Bruno tenha te ajudado a resgatar teus sonhos também. Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, é muito importante você trilhar esse caminho aí, que a gente fica muito feliz de ver. E eu queria agradecer muito a Marcele, que Obrigada. É minha musa da vida, Nossa, minha professora. Gente, daqui. minha professora da faculdade, tá? Que hoje é minha amiga. Ai, me aguentem. Mostra os teus livros, Marcele, por favor. Os livros. A gente falou desses assuntos aqui, ó, Priscila. O livro de psicoeducação, que é aquele iniciozinho da terapia, que a gente troca, né, as informações. Tem vários transtornos. Inclusive, esse é pra você. O seu, depois eu Presente da carinho. Marcele.
E a gente falou muito da questão do contexto, né? Sim. E das variáveis socioculturais e sociais aqui que estão envolvidas na nossa prática clínica. Aí tem a prática clínica com minoorias sociais, que vai explorando ali vários pontos importantes que a gente não pode perder ali no nosso olhar, na nossa conceitualização, na nossa intervenção. Então, acredito que são muito úteis até para os psicólogos que estiverem assistindo. Com certeza. Obrigada por estar aqui. Adoro te ouvir falar, aprendo todas as vezes. Eu tenho 10 anos que eu escuto a Marcele falar. Não, tem mais. Né, ainda temos muito para aprender. Hoje foi uma aula. Né? E até hoje. Querida, a gente está amarrada aqui, sorte, ó. Eu que tive. Obrigada você também que ficou assistindo até agora. Encaminhe para quem precisa ouvir esse episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, né? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.